Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que prazer falar com todos. Agradeço pela presença sempre, pela interação. Saiba que é uma grande satisfação. Essa aula, começando agora, de Direito Previdenciário, aula referente ao dia 9 de abril de 2020, véspera de Sexta-feira Santa e, obviamente, a Páscoa. Já desejando a todos aqui uma excelente Páscoa, não é, gente? Sem dúvida nenhuma. Bom, primeiro passo. Muitos alunos estão com dificuldade de acompanhar a aula pelo Zoom. Então eu tenho que tentar atender a todos, pessoal, tá certo? Então o que eu faço? Ora eu faço pelo Zoom, ora eu faço pelo YouTube, ora eu faço aqui, tá certo? Pelo Face, a gente vai variando, tá certo? Mas aqui a gente vai fazendo mais pelo YouTube e pelo Zoom, que é fácil para todo mundo. Mas tem muitos alunos que têm dificuldade, gente, de acesso na internet, por N motivos que não vem aqui a calhar. Então a aula de hoje eu estou fazendo aqui com muito carinho para vocês, eu já estou gravando, mas ficando, obviamente, à disposição de vocês para eventuais dúvidas no meu WhatsApp. Então quem não entendeu, manda um texto lá no WhatsApp, professor, não entendi tal ponto, eu te explico, não tem problema nenhum. Bom, lembrando, pessoal, que as aulas remotas que nós estamos fazendo aqui, as aulas telemáticas remotas que nós estamos fazendo, são aulas que parecem ser mais curtas, mas é exatamente o mesmo conteúdo que eu daria em sala de aula. Que na aula a gente faz chamada, a gente anota os pontos na lousa, a gente tira as dúvidas de vocês. Então não parece, gente, mas essas coisas ocupam um bom tempo também. Então eu, como gravo desde 2004, né? Desde 2004 eu começo a gravar, realmente a gente economiza um tempo tamanho nessa situação. Então, uma segurança que eu quero passar a todos vocês. O mesmo conteúdo que eu passo aqui, eu passaria na sala de aula. Bom, especialmente, gente, hoje, dia 9 de abril, seria a aula, a nossa prova, né, gente? Nossa primeira avaliação. Então, é claro que, obviamente, eu não quero forçar muito o conteúdo, porque se eu forçar muito conteúdo, quando chegar na primeira avaliação, eu vou dar uma quantidade de matéria para vocês gigantesca para estudar. Se fosse só a minha matéria, tudo bem. Mas eu sei que vocês têm as outras matérias dos outros colegas. Tá certo? Então a gente tem que, obviamente, ter esse bom senso. Estava conversando com o Gabriel, com o Rogério, com a Paula, juntamente com a Poliana, com o professor Marcos. A Solange, claro, teve bebezinho agora, o Gustavinho, então claro que eu só parabenizei a Solange e que ela curta muito bem esse momento, né? Nasceu, tá tudo bem com o bebezinho, tudo bem com a Solange, vocês devem estar sabendo com certeza, tá bom? E é claro que nós chegamos à conclusão para não engatar a quinta marcha no conteúdo, mas deixar passar a primeira prova, depois a gente lasca a matéria em vocês de novo. Mas é claro que a gente vai passar o conteúdo necessário e pertinente, tá bom? Juntamente com esta aula de Direito Previdenciário, eu também estou caminhando mais um artigo para leitura. Então não é apenas a aula, gente. É também o artigo. Gleiber, e se eu não quiser ler o artigo? Gente, preguiça, né? Preguiça. Porque assistir aula, você fica no passivo. Eu estou te dando tudo mastigadinho. E quando a gente vai ler, você vai pro ativo. E cansa, né? Porque ler cansa, meu filho. Porra, para preparar uma aula, gente, de 1 hora, eu estudo pelo menos 3 horas. É normal, é natural isso daí, tá? Então, meus caros amigos, quem não quiser ler... Desculpa, gente. Saúde para todos nós. Quem não quiser ler, não tem problema nenhum. O que você assistir aqui nessa aula já é o suficiente para a prova. Eu não vou pedir nada que eu não tenha falado. Tá certo? Nunca fiz isso, nunca vou fazer, tá bom? Mas, meus caros amigos, é importante que você leia, claro, gente, para ter maior conhecimento, para melhorar o vocabulário, para que a gente possa ter outras visões. Gente, se você escolheu direito, você vai ter que ler muito. Se alguém não te falou isso, eu estou te falando. Você vai ter que ler sua vida inteira. Então comece antes, porque com certeza, se você começar antes agora, você vai sofrer menos do que está por vir. Por isso que eu faço isso. Você estuda bastante, professor? Todo dia, pessoal. Claro, tirando aí sábado, domingo, né? Que aí é um tempo que a gente tem que desligar mesmo para que a gente possa aguentar o tranco da semana, mas eu estudo todo santo dia, pessoal. Todo santo dia. Eu estava estudando, a decisão que foi proferida foi na terça-feira pelo ministro, né, gente, Ricardo Lewandowski do STF,
que trata exatamente sobre a liminar, sobre a suspensão do contrato de trabalho. E lá ele usa termos do direito italiano. Então, claro que eu fui buscar o que ele estava falando para poder aprender também. Só para você ter uma ideia, né? Como a gente tem que buscar sempre o conhecimento, tá? Então, recados dados. Eu agradeço aqui aos representantes ou às representantes das turmas pela ajuda sempre bem-vinda. E as dúvidas, repito, mandem um WhatsApp que fica muito mais fácil, tá? Vamos lá, gente. Primeiro tema, queridos, eu preciso falar com vocês da organização previdenciária. O que seria a organização previdenciária? Gente, vamos lá. Organização previdenciária. Deverá obedecer os seguintes princípios e diretrizes. Repito, os seguintes princípios e diretrizes. Vamos lá. O primeiro princípio e diretriz que deve ser respeitado, pessoal, é a universalidade da participação nos planos previdenciários mediante contribuição. Quem está acompanhando nos slides é a partir do slide 104, tá? Repetindo, a universalidade de participação nos planos previdenciários mediante contribuição. O que seria essa universalidade de participação, gente? Nada mais é do que a capacidade de que todos devem contribuir para a Previdência Social. E aqueles que contribuem terão acesso a esse benefício, tá? A essa vantagem. Segundo princípio, que deve ser tratado também, pessoal, é o valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior a um salário mínimo. Então, claro, gente, que nós temos que ter como ideia sempre o salário mínimo como base de pagamento de benefícios previdenciários. Porque reza a lenda, né, gente, que o artigo 6º da Constituição, o salário mínimo, ele traz todas as condições necessárias para a subsistência do ser humano. Claro que isso é uma grande falácia, mas tecnicamente isso está correto, tá? Próximo princípio diretriz é o cálculo dos benefícios, considerando-se os salários de contribuição sempre corrigidos monetariamente. Então, qual que será a base para o seu município, para o seu benefício? São os salários que você pagou. Então, se você ganhou bem, você vai ter um benefício, no mínimo, razoável. Agora, se você ganhou uma média de um salário mínimo a sua vida inteira, você só vai ter o benefício de um salário mínimo, tá bom? Bom, e sempre corrigido monetariamente. Repito, gente, sempre corrigido monetariamente. Isso para nós é imprescindível, tá bom? Que mais, professor? A preservação do valor real dos benefícios. Claro, gente, também é uma grande falácia, né, gente? Isso que nós estamos falando, mas teoricamente os benefícios têm que ser mantido o seu valor real de compra. O grande problema de quem se aposenta, gente, é não ter a correção necessária para a compra. A pessoa que se aposentou, por exemplo, há 5 anos, ela com certeza comprava muito mais coisas há 5 anos do que hoje. Porque essa inflação que nós temos hoje é uma inflação velada. O que seria uma inflação velada? Ela não aparece em números, mas quem faz, por exemplo, compras no mercado, sabe muito bem do que eu estou falando. Todo mês sobe uma coisinha, 10 centavos aqui, 15 centavos ali. Por exemplo, agora a época de Semana Santa, o peixe está caríssimo, o ovo de Páscoa está um horror. Aí depois que passa tudo isso, ele cai. Mas é claro que a modinha quer que a gente compre agora ovos de Páscoa e também bacalhau. Certo, senhores? A moda, é a moda. Quer que a gente compre isso. Né? Somos levados num consumismo desenfreado. Então é claro que o capitalista se aproveita desta situação. Não é que eu vou comer carne sexta-feira, gente. Eu também respeito. Tá certo? Em respeito a Jesus Cristo, eu não vou comer carne. Mas é claro que eu não preciso comprar bacalhau. Já comprei aí uma tilapinha e tá tudo certinho. Entendeu? Não é claro? Então não precisa comprar carne em si, carne vermelha. E claro, meus caros amigos, que a gente tem que tomar muito cuidado com essa onda, com essa moda. Tá bom? Então é muito importante para não ser também abusado por uma onda que chega. Tá? Claro que a gente compra um ovinho de Páscoa para os filhos, tal, mas pega leve, tá bom? Na situação que vivemos hoje, pegue leve, tá bom? Bom,
Nós temos ainda como princípio diretriz, gente, a previdência complementar facultativa, custeada com contribuição adicional. Então, pode ser feita uma previdência complementar facultativa, gente? Pode. Não tem problema nenhum. Pode ser feito sem maior problema. Não há óbice nenhum nisso, tá bom? Óbice nenhum nisso, tá? A pessoa, ela pode ter uma previdência privada e isso, na verdade, é uma grande vantagem para todos os envolvidos. Legal. Agora, gente, a organização da assistência social, ela obedecerá às seguintes diretrizes. Agora, um próximo tema, vamos lá. Organização da assistência social obedece às seguintes diretrizes, tá? Organização da assistência social obedecerá às seguintes diretrizes. Primeira diretriz. Professor, o senhor está muito rápido. Tranquilo, apenas pausa a aula e anota. Tá bom? Depois você volta no play de novo. Tá bom? Fica mais fácil assim. A gente ganha tempo. Gasto menos internet tua. Tá bom? Primeiro, gente, é a descentralização político-administrativa. Então, uma das grandes diretrizes, gente, do direito previdenciário é a descentralização política administrativa, passando para o cidadão comum a escolha. O cidadão comum ele tem que ser ouvido para que ele possa se manifestar de uma forma clara também os seus maiores interesses, tá? Então isso é descentralização, é passar poder para o cidadão. B. Participação da população na formulação e controle das ações em todos os níveis. Eu repito, participação da população na formulação e controle de todos os níveis. É importante a participação da população, gente, para que sejam feitos controles ou governamentais que procurem atingir de forma mais equânime e justa a todos os membros daquela sociedade. Tá bom? Bom, no âmbito federal, pessoal, aqui conferindo isso para você, forçando isso para ti, no âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social ele é composto pelas seguintes receitas. Vamos lá? Quais são as receitas? Que são, obviamente, gente, compostos o orçamento da Seguridade, ou seja, quem financia o INSS. Primeiro, são as receitas da União. Segundo, as receitas de contribuições sociais. E a terceira, receitas de outras fontes. Então, receitas da União, receitas das contribuições sociais e receitas de outras fontes. Muito bem. O que seriam outras receitas da Seguridade Social? Repito, gente. O que seriam outras receitas da Seguridade Social? Então, esse eu faço questão que você anote com muita calma, porque isso cai muito em prova. Não apenas prova de faculdade, mas prova de OAB, etc, etc. Lembrando, né, gente, vocês estão sabendo que as provas da OAB desse ano, 2020, elas foram suspensas as datas. Então, estamos sem datas prévias para poder fazer a prova da OAB. Teremos prova da OAB esse ano? Acredito que sim. Né? Estamos ainda no mês de abril, né, gente? Dia 9, mês de abril, mas eu acredito que vai ficar lá para o segundo semestre. Tá bom? Então, até isso suspendeu, né, gente? Se até as Olimpíadas, né, gente, foram suspensas. Então, vamos lá. Primeira contribuição que constitui aqui, gente, como outras receitas. As multas, assim como a atualização monetária e juros moratórios. Repetindo, as multas, a atualização monetária e os juros moratórios. Bom, essa, gente, é a primeira receita diferenciada que ela vai para o INSS. Aquela empresa, por exemplo, que não fez o pagamento, gente, do INSS. Lembrando que isso é crime. Descontar do empregado e não repassar para o INSS, isso é considerado crime. Então, se você está tendo o desconto na tua folha, ou se você é trabalhador registrado em carteira, e não vai até um posto do INSS, e isso não está sendo pago, gente, isso acarreta o quê? Isso acarreta, sim senhor, crime, tá? É uma retenção dolosa de valores e o empregador vai responder por crime
doloso também na esfera penal, e sendo condenado ainda o pagamento para o INSS. Tá bom? Então isso é crime, não pode ser feito. Bom, já a segunda contribuição, que é feita para nós, é a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. Vamos entender bem isso aqui, gente. Remuneração por serviços de arrecadação, ou seja, todo trabalho formal, via de regra, tem que ter um repasse junto ao INSS. O INSS, vou falar um palavrão aqui, tá? Ele exige o pagamento, olha o palavrão, forfetário. O que é forfetário? Vimos isso em salário, lembra? Ele é obrigatório. A pessoa quando formalmente registrada, é obrigatório o seu referido pagamento. Se não feito o repasse, como nós vimos, é crime. Então, toda a remuneração de uma atividade formal tem que ter o repasse junto ao INSS. Tudo bem? Vamos lá. Mais uma receita diferenciada aqui, pessoal. As receitas provenientes de prestação de outros serviços ou de fornecimentos ou arrendamento de bens. Muito bem. O INSS, gente, ele pode oferecer alguns outros serviços, tá certo? E normalmente existe pagamento para isso. E esse pagamento, gente, ele tem que ser, obviamente, repassado para os cofres do próprio INSS, tá? E necessariamente esse arrendamento de bens, porque, obviamente, o INSS, ele é sim uma autarquia, e sendo uma autarquia, lembrando que a autarquia faz parte da administração pública indireta. Lembrando, quando eu falo em administração pública, eu tenho dois tipos. Quer anotar aí? Eu tenho dois tipos. Eu tenho a direta e a indireta. A administração pública, ela está no artigo 37 da Constituição. A administração pública direta seria quem? A União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Isto é a administração pública direta. União, estados, municípios e Distrito Federal. Lembrando que os ministérios também são administração direta. Os Ministério da Saúde, da Economia, da Justiça, tudo bem? Já a administração pública indireta seriam quem? Seria as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Repetindo, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Lembrando que autarquia e fundação é 100% público. Autarquia e fundação é 100% público. Exemplo de autarquia, INSS. Outro exemplo, USP, Universidade de São Paulo. Fundação pública, Fundação Casa, antiga FEBEM. Isso é uma fundação, gente. É patrimônio público, 100%. Que, claro, eu sou da seguinte ideia, gente. Não existe dinheiro público. O dinheiro é do povo, meu cara. Tá certo? O dinheiro é privado, meu cara. Quem banca o Estado somos nós, com os nossos impostos. Para mim não existe dinheiro público. Todo dinheiro é privado. Tá? Porque é duro você falar que uma coisa é pública no capitalismo que envolve dinheiro. Tá bom? Senão só existiria serviço, escambo. Te dou uma caneta, você me dá uma borracha. Tá certo? Mas tudo bem, isso aí é uma boa teoria para desenvolver até para um TCC da vida. Tá bom? Aí, gente, eu tô aqui, fundação é pública. Aí nós temos as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Empresa pública e sociedade de economia mista, gente, elas seriam quem? Seria, por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Tem patrimônio público, né, seguindo a linha do público, e privado. A gente não tem conta no Banco do Brasil. Tá bom? Tem dinheiro nosso lá. Pode ser pouquinho, mas é nosso. Tá bom? Então, diante desta situação, gente, a administração pública direta e a indireta, que divide dessa maneira, eles têm alguns privilégios processuais. Só que aqui eu quero chamar aqui uma observação, já que eu estou falando sobre esse assunto. Observação, pessoal, importante. Para vocês aqui. Empresa pública e sociedade de economia mista, mesmo não sendo, repito, mesmo não sendo
um órgão, mesmo não sendo um órgão público, puramente, né, gente? Público, não terá privilégio processual. Repito, não terá privilégio processual. Empresa pública e sociedades de economia mista não terão privilégios processuais. Tudo bem? Legal? Ficou claro isso a todos? Na paz? Bingo. Bom, pessoal, então lembrando que o INSS ele é uma autarquia, então não cabe penhora contra o INSS, por exemplo. Tá? Vamos lá. Outro item que são considerados como outras receitas. As demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. Gente, aqui o INSS ele tentou o quê? Abarcar todas as empresas de um modo geral, como receita patrimonial. Uma lojinha de 1,99. Ou até mesmo uma grande indústria. Sei lá, Suzano Papel e Celulose, não sei se ainda existe essa empresa, acho que sim, em Suzano, né, gente? Suzano Papel e Celulose. Ou financeiras, bancos. Banco tá quietinho nessa pandemia, né, gente? Banco não tá ajudando nada, hein? Banco não tá reduzindo juros. Eles reduzem juros, mas colocam lá que você tem que apresentar até a certidão de batismo do teu bisavô. Banco, gente, não tá ajudando nada. Os caras realmente... É na época de dificuldade que a gente vê quem é quem. A gente sabia quem é banco, né, gente? A gente sabe quem é banco. Mas ficou evidente agora está escancarado a coisa mesmo. Banco é só venha nós o vosso reino, né? Bom, também é considerado como outra receita quem, pessoal? As doações, os legados, as subvenções e outras receitas eventuais. O que seria isso, pessoal? Doações, legados, subvenções são valores que são repassados para o INSS de forma voluntária. Sei lá, a pessoa é sozinha no mundo, cara. E ela decide, sei lá, quando deixa um testamento, quando morrer, deixa metade para o INSS. Ou deixa uma casa que seja lá feito um posto do INSS. Tudo bem, tá bom? Também é considerado, gente, como outra receita, 50%, grava bem esse número, tá? 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição. E é claro que eu já vou abrir aqui a nossa Carta Magna e nós já vamos colocar aqui o artigo 243, tá certo, senhores? Valores obtidos nesse constante. Deixa eu abrir aqui. Eu devia ter deixado aberto, né? Mas a gente abre aqui rapidinho também. Vamos lá. Você vê como todo mundo vai se adaptando, pessoal? No primeiro momento, essa pandemia deixou todo mundo aí de orelha em pé, tá? Todo meio desesperadão. Mas a gente vai se acertando, né, gente? Não tenham a menor dúvida. A gente tem que se acertar, gente. Porque se a gente não se acertar também, a gente fica doido. Então, cabe o que a nós, pessoal? Pensamento positivo, tá? Procurem, gente, não ter pensamentos nefastos. Eu não assisto TV, assisto muito pouco TV, gente. Porque se a gente for assistir TV, pessoal, a gente fica doido de pedra. Assista, né? Aproveite ali as informações, mas necessariamente, pessoal, não fica bitolado muito daquilo não, tá bom? Uma dica rápida. Artigo 243, gente. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, plantaçãozinha de maconha, né? Ou exploração de trabalho escravo, porra, aí é sacanagem. Você colocar numa zona rural, ou até mesmo, né, gente, urbana, pessoas para trabalharem numa situação análoga à escravidão. Essas terras, gente, serão que expropriadas e destinadas à reforma agrária e também a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, no que couber no artigo 5º. Então, olha só, gente, imóveis que são utilizados para plantações de plantinhas meio que estranhas, tudo bem, senhores? E até como, tá certo, senhores? Imóveis, nós estamos diante da situação concreta que não é cabível, tá bom? Então, repassado, então 50% disso também vai para o INSS. E 40%, gente, dos resultados dos leilões do Departamento da Receita Federal. Bom, gente, com esse texto, nós encerramos aqui a nossa aula de previdenciário, tá bom?
E eu peço que vocês leiam o artigo complementar. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp. Até mais, gente. Obrigado por tudo. Estamos juntos.